Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 12. Para nós fazermos a leitura dos 3 primeiros versículos deste capítulo. Gênesis capítulo 12, 1 ao 3. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti nesse instante a bênção para podermos entender a Tua verdade, ó Pai. Pedimos que o Senhor direcione este momento de estudo, que o Senhor traga clareza aos nossos pensamentos, que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, de acordo com as nossas necessidades, que a Tua palavra venha de encontro para nos guiar, para podermos entender e viver a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, foi durante o período escolar que eu posso afirmar que eu participei daquilo que eu hoje vejo e chamo de uma competição. Nós, durante as provas no ensino médio, nós participávamos de uma competição, como eu vejo hoje, chamado simulado. Nós fazíamos então, todos os alunos do ensino médio, todas as classes, faziam uma prova para ganhar uma pontuação. E nessa pontuação era feito então um ranking de cada classe, de cada ano, para ver quem eram os melhores alunos daqueles simulados. Para ganhar então com chave de ouro, ainda saía no jornal da cidade, quando ainda se lia jornal, Hoje em dia quase não se lê jornal físico, Saía foto dos alunos, dos 5 primeiros do simulado no jornal. Aí você já imagina qual que era o maior objetivo dos alunos quando estava chegando o simulado. Eu tenho que ir bem para aparecer entre os 5 melhores. Se for o primeiro, é melhor ainda, E nós sabemos que no ambiente escolar, para alcançar então uma boa nota, só existem 2 caminhos. Ou o aluno vai se esforçar, prestar atenção, estudar, entender a matéria, para poder aplicar aquilo na hora da avaliação, ou, qual é a outra alternativa? Ou na hora da prova, sentando perto daquele colega que mais estudou, aquele que se esforçou, vai emprestar, podemos dizer assim? Vai colar na prova, vai ver o do outro. 2 caminhos, só existe o caminho certo ou o caminho errado. E nós, quando olhamos a nossa sociedade, nós vemos que essa é a nossa realidade. Só existem 2 caminhos. E as pessoas estão sendo levadas constantemente a uma pressão para que elas consigam os 5 primeiros lugares da foto, ou o primeiro lugar em tudo aquilo que elas fazem. E para chegar nesse resultado, elas vão trilhar um desses 2 caminhos. E nós vemos então que esse individualismo, ele está norteando as ações, está norteando os pensamentos das pessoas, porque elas querem ser as melhores em tudo. Elas querem então conseguir aquilo que elas tanto sonham. Elas almejam ser aquilo, elas vão lutar para fazer aquilo de todas as maneiras. No texto que nós fizemos leitura hoje, ele vai mostrar então para nós um paralelo entre um período onde o individualismo, esse pensamento particular, ele estava muito forte na sociedade, e uma pessoa que é chamada para sair do meio dessa sociedade, para então viver na contramão disso e obedecer ao Senhor. Que contexto é esse que nós então estamos falando? Quando você volta a um capítulo de número 11, antes de você olhar então o próprio chamado de Abraão, que nós conhecemos ele muito bem, o capítulo de número 11 traz uma outra história que nós também conhecemos. A narrativa então da Torre de Babel, ela está
no capítulo 11 de Gênesis. O que é que esse texto traz para nós? Lembrando que ele vem depois do dilúvio. Nós temos Noé e sua família que saem da arca, e aí você tem a continuação. Ou seja, você tem os filhos de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, e aí você vai continuar então toda a história bíblica com seus descendentes. Então, o contexto da Torre de Babel são essas pessoas, são essas famílias, e nós vemos ali que eles têm um propósito: fazer célebre o nome deles. E por isso então, nessa empreitada de construir uma torre, para que eles possam então chegar até o céu, para que eles, nesta empreitada, eles tenham o seu nome transformado em célebre, para que eles não obedeçam a Deus. Porque logo após o momento em que Noé sai da arca com sua família, eles oferecem um holocausto ao Senhor, e o Senhor então, quando vai fazer a aliança com Noé, ele dá uma ordem para ele. Ele diz então, para que Noé, capítulo 9, versículo 1, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É a ordem de Deus. A mesma ordem que o Senhor já havia dado antes para Adão e Eva, eles deveriam se multiplicar, eles deveriam então tomar conta de toda a terra. Agora o Senhor então refaz esta mesma ordem em direção a Noé. Quando você encontra a sociedade na Torre de Babel, naquela construção que foi chamada de Babel, como o texto diz no versículo 9, porque o Senhor confundiu ali as suas línguas, você encontra então essas pessoas indo contra a vontade do Senhor mais uma vez. A história então não foi para eles suficiente, porque eles acabaram de sair de um dilúvio que é decorrente do juízo de Deus pela multiplicação da iniquidade na terra. E agora, mais uma vez, a desobediência então está crescendo contra o Senhor. Deus confunde a língua desse povo, os espalha, para que eles então não pequem mais ainda, para que eles juntos não criem cada vez mais ideias, planos, para desobedecer ao Senhor, assim como nós vemos o próprio texto dizer em Gênesis 11, versículo 6. Então, este é o contexto que nós encontramos quando nós lemos Gênesis 12. Porque você começa a ler Gênesis 12, você vê então, ora disse o Senhor a Abrão. De repente você encontra Deus chamando um homem, para que ele então vá, tome posse de uma terra, para que ele constitua um novo povo. Este povo que é o povo do Senhor, com seus descendentes, como ele vai dizer aqui então, da qual virão de Abraão e de sua família. Mas é interessante você pensar então, será que Abrão não estava no contexto anterior? Será que Abrão faz parte então daquilo que estava acontecendo em Babel? Onde é que está Abraão em Gênesis 11? Quando você faz a leitura, então, a partir do versículo 10 de Gênesis 11, você vai ver, então, os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Então, você começa a observar que existem vários descendentes, vários filhos. E entre eles, quando você lê o versículo de número 26, você encontra Abrão. Alguém pode ler para nós? Gênesis 11, 26, por favor. Isso, os 3 filhos de Terá, né? Então você pula novamente para Gênesis 12, você encontra Deus agora chamando este, que sabemos que é filho de Terá, para assumir essa terra. E o texto diz algo muito interessante sobre este homem, né? Abrão, que está no meio deste contexto de Babel, né? Você vê então que o Senhor diz, versículo de número 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se você for então começar a buscar quais informações você tem sobre Terá, sobre Abrão e sobre essa família, você começa então a olhar e ver que parece que esse texto de Gênesis 12, 1 e 2 não tem muita lógica. Por quê? Ele está agora recebendo uma bênção de Deus. Deus está dizendo, eu te abençoarei e farei o seu nome grande. Mas quem é Abrão? Ou o que ele faz para ele se tornar merecedor desse chamado ou dessa bênção de Deus? Quais as outras informações que nós temos aqui sobre Abrão ou sobre a sua família, ainda em Gênesis
11. Alguém pode ler para nós, a partir do versículo 29 de Gênesis 11, por favor? Algumas informações a mais que o contexto traz para nós sobre Abrão e sobre sua família. Nós vemos aqui então que ele se casa com Sarai, né? Nós sabemos que o nome deles será mudado para Abraão e Sara, né? Então nós temos aqui ele casando com ela, ele juntamente do seu pai, seu sobrinho Ló e a sua esposa, eles saem de Ur dos Caldeus e eles já estão caminhando em direção a Canaã. E o texto mostra para nós então que eles param em Harã neste momento. E aí você começa então a pensar, o Senhor está chamando este homem que saiu de Ur dos Caldeus, parou em Harã junto com sua esposa e com seu sobrinho. O que é que Abraão tem de diferente para merecer o chamado de Deus, ou merecer ser abençoado pelo Senhor, ou ter o seu nome engrandecido? Qual é o quadro da família? A sua esposa, qual é o detalhe que o texto traz para nós? O que é que Sara era? Estéril. Então já temos aí um detalhe desta família. Quantos anos tinha Abrão? Versículo de número 4, conta para nós, Gênesis 12. 75 anos. Então vamos analisar de novo. Deus está chamando um homem de quantos anos? 75 anos, com uma esposa, que mais à frente nos capítulos nós vemos ela mesma falar, que ela e o marido já são de idade avançada. Não temos aqui o detalhe exato de quantos anos, mas ela já estava em idade avançada. Além de tudo, ela é estéril. O que é que nós vemos aqui então? É Deus chamando este casal e dizendo para eles: de vocês eu farei uma grande nação. Existe lógica nessa afirmação? Se você for olhar o contexto bíblico e da forma natural, estamos aqui vendo Deus chamar um senhor que já está idoso, em idade avançada, e uma esposa estéril, para deles surgir uma grande nação. E aí você começa a se perguntar, o que é que eles têm então, que fez com que eles se tornassem merecedores desta bênção de Deus? O que é que eles têm para oferecer ao Senhor? Tem alguma coisa? Se você for olhar, você olharia até o contrário, né? Falar, não, eles não tem nada mesmo, para que Deus pudesse trazer uma promessa dessa forma sobre eles. E quando nós começamos a pensar então sobre isto, nós estamos tentando encontrar a mesma linha de raciocínio que nós temos e que trazemos da nossa infância, porque quando éramos mais jovens, na idade escolar, o que é que era exigido de nós? Temos que ser os melhores. Até porque se você não tivesse uma média, pelo menos, você não se forma, né? E isso você leva para a universidade, você leva isso para a vida. E você acaba trazendo isso para a sua vida cristã. O mesmo pensamento de que você está à procura do melhor em todo o tempo. Quando você lê o texto bíblico, o que é que você tem de base para você interpretar o texto? A narrativa que você tem na sua mente. Você está à procura dos melhores. Quando você olha Abraão,
e você começa a ver então Abraão que está sendo chamado por Deus, sendo ele já idoso, idade avançada e a esposa estéril. Você fala assim: este homem não tem nada para oferecer, ele não vai dar certo. Se você não conhece o texto, você para por aqui e fala assim: ele não vai chegar nem na metade do caminho, ele não vai cumprir aquilo, porque a esposa não pode ter filhos. E nessa mesma linha de raciocínio, nós encontramos outros nomes que a palavra de Deus nos mostra que também não eram os melhores. Quando você pega Moisés, o Senhor chama Moisés no monte Sinai, no monte, junto lá da sarça ardente. E qual é a desculpa que Moisés fala para o Senhor quando ele diz: você vai falar diante do faraó o que eu tenho dito? Eu não sei falar. Nós não temos com detalhe ali se ele tinha dificuldades na fala ou se ele não tinha coragem para falar, mas ele não era o melhor. Para estar diante do faraó, para enfrentar toda aquela circunstância em favor de um povo que estava escravo, ele não era o melhor. Se você olhar o contexto de Davi, quando nós vemos então o chamado de Davi, no instante onde ele vai ser ungido por Samuel, dentre os irmãos, ele era o melhor? Não era. Era o pastor de ovelhas lá, o menor, o mais novo, que não tinha nem preparação física para ir para o exército, nem estava se preparando para isso. Ao contrário dos irmãos, estavam se preparando para isso. Davi não era o melhor. Entre os irmãos ali, ele não era aquele que, se eu e você olhássemos e disséssemos assim: quem vai servir agora para enfrentar o gigante? Nós não íamos escolher ele também. Tentaríamos procurar aquele que já está preparado, tem força física, tem altura, tem preparo, e não aquele que estava lá cuidando de ovelhas. Quando você olha os profetas, você olha Jeremias. Capítulo 1 do livro de Jeremias mostra o chamado do profeta. E ele diz ao Senhor, quando Deus o chama: eu não passo de uma criança, pois eu não sei falar. Jeremias é conhecido como profeta chorão, pelas lutas que ele tem, pelas lágrimas que ele derrama. Mas olha como é que começa. Ele não era o melhor. Não era o melhor para servir como porta-voz de Deus. Mas ainda assim, Deus chamou Moisés, Deus chamou Davi, Deus chamou Jeremias. Da mesma forma, o Senhor chamou então Abrão, já com seus 75 anos de idade, e ainda com uma esposa que era estéril. Quando nós começamos a pensar então nessa linha de raciocínio que nós temos e trazemos conosco, nós encontramos outro problema. Não é só porque nós procuramos os melhores, mas é que nós temos dificuldade com isso, de lidar com os erros daqueles que já não são os melhores. Se fosse nos nossos dias, nós olharmos a situação que Davi criou dentro do povo, talvez, ao olhar toda a história, nós falaríamos assim: bom, Davi não era o melhor para estar à frente, não era o melhor para ser um rei. Eu avisei que ele não estava pronto para isso. É claro que só ia dar nisso. Ele iria adulterar mesmo, ele iria criar mal aos seus filhos mesmo, porque ele não era o melhor. Porque da mesma forma nós então não conseguimos trabalhar com os erros daqueles que não são os melhores, não são perfeitos, Davi não era então o melhor entre os seus irmãos, falhou em diversos momentos, mas ainda assim ele era o homem segundo o coração de Deus. Quando nós falamos então sobre o chamado de Abrão, nós estamos falando sobre um homem que não era o melhor, não era a melhor opção. Talvez para constituir uma grande nação, para levar então o nome do Senhor até uma terra longínqua, melhor fosse um casal jovem, um casal fértil, talvez já tivessem alguns filhos. Esse seria o melhor na nossa mente. Mas Deus não escolheu o melhor aos nossos olhos. Ele escolheu aqueles a quem Ele queria usar. Mas eu volto à pergunta anterior:
o que é que ele tinha para oferecer a Deus? O que é que ele tinha para merecer a bênção do Senhor naquele momento? Ele não tinha nada. Ele é abençoado pelo Senhor, mesmo ele não tendo nada para oferecer. Quando nós então pensamos nisso, nós entendemos um conceito que vai interferir a forma como nós entendemos aquilo que Deus faz em nós e aquilo que Deus faz através das nossas vidas. É o conceito de graça. Abraão foi escolhido pelo Senhor não porque ele era o melhor, mas porque o Senhor foi gracioso para com ele. A graça é o presente que nós não merecemos. Não temos nada a oferecer a Deus. E quando você olha para as Escrituras, em Romanos capítulo 5, diz que Jesus Cristo morreu por aqueles que ainda eram pecadores. Quando nós nos perguntamos o que é que nós temos para merecer as bênçãos de Deus, a resposta é nada. Não temos nada a oferecer. Nós somos falhos. Nós erramos de forma sequencial ainda. Nós falhamos, pensamos errado, fazemos coisas erradas. Não devemos. Lutamos para manter a santidade. Mas por sermos pecadores, nós erramos e não merecemos a bênção de Deus, e ainda assim o Senhor cuida de nós, o Senhor ainda nos agracia. Então nós vemos que o chamado de Abraão, ele acontece por causa da graça. Ele é abençoado por Deus por causa da graça do Senhor. E quando a graça alcança a vida de alguém, como aconteceu com Abraão, ela exige uma resposta. E a resposta que nós vemos então, ela está logo na continuação, no versículo de número 4. Alguém pode ler para nós, por favor? Gênesis 12, 4. Então vejam só que o texto está nos mostrando: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara. Qual é a resposta que Abraão dá ao chamado que Deus faz pela graça? A obediência. É exatamente isso que ele faz. Deus o chama, ele poderia ter dito: não, eu não sou capaz, eu não tenho nada para oferecer para que esse plano possa acontecer. Mas ele confia e obedece. Ele segue a ordem que Deus havia dado ele naquele momento. Mas é interessante que o Senhor então diz para ele, ainda no versículo de número 1, que para ele poder obedecer, ele deveria sair da sua terra, da terra da sua parentela, da casa de seu pai, e ir até a terra que o Senhor estava mostrando a ele. Ele deveria então interromper um costume que ele tinha naquele instante. Por quê? Quem é o pai de Abraão? Como ele se chama? Aqui não é o quiz da SAF, né, que nós fizemos ontem, né, mas é para a gente poder memorizar. Como ele se chama? Terá. Terá é o nome do pai de Abraão. E como é que esse homem vivia diante de Deus? O texto, talvez em Gênesis, não traga para nós tantos detalhes, mas em Josué 24, 2, essa resposta nós temos. Alguém pode ler para nós? Josué capítulo 24, versículo 2. Bem, então como é que era a vida de Terá, ou a família de Terá, diante de Deus? Eram tementes ou desobedientes? Desobedientes. Eles eram idólatras, serviram a outros deuses. E nós vemos então que o Senhor chama a Abraão agora para ele romper com a sua família, para que ele interrompa este vínculo, porque eles estavam trazendo uma influência para ele. E agora ele deve deixar a casa de seu pai e seguir. Para que ele possa então responder em obediência, ele precisa primeiro entender que essa obediência só pode ser feita em santidade. Quando você lê o texto de Gênesis 11, voltando ainda para o contexto de Babel,
você vê um povo que tinha tudo para viver em obediência e em comunhão com o Senhor. Mas o que eles fazem é ao contrário. Eles buscam tornar o nome deles célebre, em desobediência à ordem de Deus. E o que o Senhor faz? O Senhor desce, como diz o capítulo 11, versículo 5, desceu o Senhor para ver a cidade, e aqui na verdade está mostrando uma figura, né, de como se Deus pudesse sair de um lugar e estar no outro, né, como se ele não estivesse em todos, mas para mostrar que ele está vindo para agir em cima daqueles que estão ali, então, criando esta torre. E ele diz que o Senhor vem e ele desconstrói essa ideia de que eles deveriam viver na individualidade, no individualismo, que eles deveriam viver para eles mesmos. Por quê? Porque o Senhor desconstrói essa ideia em Babel e logo em seguida, no capítulo 12, ele constrói a ideia de que um homem vai ser abençoado por ele, terá um nome conhecido, dele será feita uma grande nação, mas ainda assim no final do versículo 3, o texto diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu pergunto para os irmãos, aqueles que puderem me ajudar para pensar, como é que as famílias foram abençoadas através de Abraão? Quando é que esta promessa se cumpre? É possível que essa promessa se cumpriu ainda em Gênesis? Vamos pensar, como é que ele então vai ser bênção, né? Em ti serão benditas é porque ele será bênção para as famílias da terra. Ou seja, ele iria servir essas pessoas de alguma forma. Quando você olha Gênesis, você encontra algum momento que Abraão abençoou outras pessoas? O que é que nós podemos pensar aí? Vamos começar os parentes mais próximos de Abraão. Foi abençoado, né? O sobrinho abençoado, a esposa abençoada, né? Os filhos foram abençoados. Por quê? Porque nós vemos descendentes continuarem com o mesmo temor que Abraão tinha de Deus. Não é? Nós vemos a palavra nos mostrar que ele foi justificado pela sua fé. E essa fé ele transmite para os seus filhos. Não é? Quer dizer que todos eles viveram isso? Não, os descendentes de Ismael não viveram. Muitos deles foram para longe do Senhor. Mas os descendentes do filho da promessa, sim. Que vem essa promessa depois para eles. E nós temos então, depois de Abraão, Isaque. E assim, por consequência, quem é o filho de Isaque, que nós conhecemos o nome? Jacó. E depois de Jacó? Quem? Jacó e Esaú, os irmãos. E depois de Jacó? José. O principal, o nome que a gente grava, né? Porque eram todos os 12 irmãos, né? E nós temos aí uma sequência de bênçãos que começou aonde? Em Abraão. Porque há uma promessa aqui. A promessa de que Abraão iria abençoar todas as famílias da terra. Isso começa dentro de casa, com aqueles que estão caminhando com ele até a terra prometida. Primeiro, sua esposa e seu sobrinho, e depois os filhos e os netos e aqueles que vão vindo, porque recebem dele algo que nem todos conheciam. O privilégio de ter fé nas promessas do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós chegamos em José, nós vemos como é que isso se amplia. Porque o que acontece na história de José? Alguém pode resumir ela para nós? Não, antes, calma. José aqui atrás, em Gênesis ainda. Isso. Odiado pelos irmãos. Resume para nós, dona Circe, a história. São vários capítulos, então são longos.
ficou sofrendo. Aham. Isso, escravos, né? Certo. E aonde ele chega como escravo? Casa de Potifar. E aí tem toda aquela circunstância, né? Tem os sonhos, né, que acontece. Qual é o cargo que ele alcança? Ele se torna governador do Egito. É no melhor momento do Egito? Não. Talvez um dos piores naquele período, né? Momento de fome, de seca, onde os povos precisaram de todo abastecimento do Egito. E quem é que iria ajudá-los? José, o descendente de Abraão. Então olha só, como é que nós vemos isso crescer. A promessa que Deus fez a Abraão dele ser bênção às outras famílias da terra começa na sua casa, com seus filhos, amplia para as suas gerações, chega em José, e José que alcança um patamar no governo do Egito, isso chega a todos que estavam ali sendo abençoados pelos mantimentos que tinham ainda no Egito, mas não para por aí, porque os descendentes não param por aí. A Vânia já deu um salto para nós, e ela foi parar no Novo Testamento, e esse salto chega em você. Por um acaso você é descendente de Abraão? Ou não? De Adão ou de Abraão? De quem nós somos descendentes? Hã? Alguém aí é descendente de judeus? Porque tem que vir do judaísmo daí, né? Vamos pegar aqui um texto. Alguém pode ler para nós Gálatas 3:29, por favor? Daqui a pouco vocês vão sair pedindo exame de DNA depois desse texto aí. E quem que vocês são parentes? Descendentes de Abraão. Mas qual é o sentido que Paulo está trazendo na carta aos Gálatas? Porque Abraão foi justificado pela sua fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Então olha só como é que ele abençoa todas as famílias da terra. Como é que essa promessa então chega até nós? É por meio da fé, por meio do evangelho, da graça, que alcançou a vida daquele que não tinha nada para oferecer e abençoou todas as famílias da terra, inclusive a mim e a vocês. O que nós vemos então é que a graça de Deus alcança aqueles que não têm nada para oferecer, que não são mesmo os melhores, mas ela exige de nós uma resposta. Qual é a resposta de Abraão? A obediência, como a dona Circe falou aqui para nós. E essa obediência fez com que ele abençoasse todos aqueles que estavam ao seu redor, os seus descendentes e também as futuras gerações, pela sua postura e pela maneira como ele se comportou diante do Senhor. Então é interessante de pensar que a forma como Deus trabalha na sua e na minha vida hoje, nos transformando pela graça, está impactando a nossa família, está impactando os nossos descendentes, está impactando a geração que nós estamos vivendo. E ela não para por aí. Porque aquilo que nós fazemos hoje, em obediência a Deus, pela graça que nos alcançou, está marcando esta geração. Você e eu estamos deixando uma marca de quem nós somos. Para que as pessoas, depois que nós passarmos, elas lembrarem, poxa vida, quem era fulano de tal mesmo? Eles vão lembrar de quem você foi, do que nós fizemos, de como nós falávamos, do que nós falávamos. É a marca que nós estamos deixando aqui. E nós temos que lembrar então o que é que nós estamos fazendo. Porque quando eu olho para Cristo, eu vejo a maneira como Ele marcou a sua geração no ministério dele, né? O que é que Jesus diz para a mulher adúltera
em João 8:11. Alguém pode ler para nós, por favor? Jesus pergunta para ela: onde é que estão os teus acusadores? Ela fala: não tinha ninguém. Ele: nem tampouco eu estou aqui para te acusar. Ele diz: vá, não peques mais. Vejam só que interessante que Jesus nos ensina a viver a graça. Porque aquela mulher, ela não era a melhor. Não era a melhor. Ela não tinha nada para oferecer para ele ali. E com o que ele está trabalhando com ela? É com a graça. Quando nós não entendemos o conceito de graça, aqueles que não são melhores e vão errar diante de nós, nós não vamos agir como Jesus. Misericordiosos, acolhedores, compassivos. Nós vamos apontar o dedo. Nós vamos pegar as pedras para atacar. Porque a graça, primeiro faz nós olharmos para nós e entender que nós não tínhamos nada para oferecer para Deus, para nós sermos salvos. Jesus, quando ele vive com as pessoas ali no seu ministério, ele está mostrando isso. Olha como é que vocês têm que viver quando a graça vive em vocês. É com compaixão. Nós vamos conhecer muitas pessoas que vão falhar e nós precisamos aprender a agir de forma graciosa com elas. Quer dizer então que você tem que passar a mão na cabeça de todo mundo que errou e você não deve então tratar essas pessoas? Não é isso. Mas é saber tratar com sabedoria e acolher. Jesus está fazendo isso. Jesus está tratando essa mulher. Porque ela está vendo a situação em que ela está e ela está sendo levada a expor tudo isso diante de Jesus. O que é que Jesus diz? O que ele oferece para a mulher samaritana quando ele se encontra com ela? João 4,7. O que é que ele oferece para ela? Antes disso, João 4,7. Deixa eu ver se eu marquei certo, João 4,7 aqui. Isso. O que é que nós gravamos? Que Jesus ofereceu? A água da vida. Realmente, ele ofereceu. Mas isso é depois. O que é que ele faz antes de oferecer a água? Ele pede água. É estranho você pensar que um judeu está pedindo água a uma mulher samaritana. Jesus, para agir de forma graciosa, ele quebra a barreira que existe entre os judeus e os samaritanos, pedindo para ela que ela dê água para ele. Então ele está criando um contato com essa mulher, para que ele possa falar com ela, para que ela possa ouvir ele, porque ele não está chegando julgando ela por ela ser samaritana. Ele está criando uma ponte. E aí ela mesma questiona: como é que eu posso oferecer? E vem todo o diálogo até que ele oferece a água da vida. Aí ele oferece o evangelho, a transformação. Então o que nós vemos é o que Jesus está fazendo aqui. A graça, ela transforma o meio onde ela está. Se nós somos alcançados pela graça, ela exige de nós uma resposta de obediência. Sermos graciosos com as pessoas e não vivermos no individualismo. Viver para nós mesmos. Viver no Babel, né? Onde eu quero ser célebre, ter o meu nome ser conhecido, né? Eu quero ser poderoso, independente do caminho que eu vou. Não. O Senhor está nos chamando para nós vivermos em comunidade. O Senhor está nos chamando para viver em serviço ao próximo. O Senhor está nos chamando para amar os nossos inimigos. Quebra completamente o conceito que a sociedade tem e a maneira como a sociedade está caminhando. Porque o fato de você viver em comunidade hoje, viver como igreja, já faz com que você seja forçado a abandonar o seu individualismo. Você vai trabalhar com os irmãos, você vai conversar com os irmãos, você vai servir junto aos irmãos,
Você vai visitar um irmão, você vai se encontrar com pessoas que não pensam como você, que não têm as mesmas criações, que são diferentes, e você é obrigado a abandonar o seu individualismo para pensar o que ele pensa. Porque se você não fizer isso, você nunca vai construir um elo entre você e os seus irmãos em Cristo. Você vai continuar sozinho. Nós precisamos ouvir as pessoas. Precisamos acolher as pessoas. Precisamos entender quem elas são. Então você ouve as pessoas e às vezes você tem que abrir mão da sua vontade para que você possa viver em comunidade. Você tem que abrir mão do seu jeito de ser para você viver em comunidade. Nós somos chamados para ser um só. Então, em comunidade, nós somos chamados para abandonar o individualismo. Você vai servir o próximo fora da comunidade de irmãos. Se você não abandona o seu individualismo, você vai ser aquele que vai pegar as pedras. Porque você vai olhar para você e vai falar assim, não, eu quero que meu nome seja visto. E não essas pessoas, porque eles não merecem. Olha o que eles fazem, olha como eles vivem, olha a situação em que eles estão. Não são eles que merecem a bênção, sou eu. O individualismo faz isso conosco, faz nós olharmos só para nós. E aí não tem serviço, não tem missão, não tem reino de Deus. Quando nós observamos então a nossa vida, nós temos que perguntar o que é que nós podemos fazer para nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, sermos bênção na vida daqueles que nos cercam. Começando pela nossa família, expandindo para os nossos descendentes, expandindo para os nossos vizinhos, expandindo para a nossa sociedade. O que é que eu preciso fazer para mudar, para eu abençoar ainda mais aqueles que me cercam? Para que eu possa deixar uma marca nesta geração. Para que ao lembrarem do meu nome, eles digam, este era um filho de Deus. Fulano e ciclano, eles eram diferentes. Porque eles viviam de forma diferente. E não é aqui deixar uma marca porque era o melhor. Porque nós não somos. Mas é porque nós somos alcançados pela graça. E transformados em filhos de Deus. E não é para o nosso mérito, por vanglória. Mas é para honrar o nome do nosso Senhor, Cristo Jesus. Porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. A nossa vida é para o Senhor. Então nós precisamos quebrar esta prática que nós temos trazido do individualismo, porque ela tira os efeitos da graça na vida do crente. Ela faz com que você não olhe para mais ninguém, mas olhe só para você. Nós temos que lutar contra isso. Porque nossa carne ela se acomoda no individualismo porque é confortável, porque é bom, mas não é agradável a Deus. E nós precisamos então mudar as nossas posturas, mudar o nosso pensamento, para nós podermos viver em missão, viver em obediência, em serviço ao Senhor, onde nós estivermos. Eu desejo, portanto, que Deus nos abençoe, para que possamos ser como Abrão, ser como Sara, que abriram mão de um conforto, pela graça de Deus que os alcançou, para eles poderem então servir e abençoar outras pessoas. Alguém gostaria de comentar alguma outra questão?